Bom, então sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do quadro Residência Lá Vou Eu. E o episódio de hoje é sobre um documento do Ministério da Saúde que aborda a atenção ao pré-natal de baixo risco. É um tema cobrado em algumas provas de residência. Para quem ainda não nos conhece, o meu nome é Karina, estou aqui junto com a Aline. Juntas, nós fazemos parte da Nutrição em Foco e que, em parceria com a Plenitude Educação, ajudamos nutricionistas a passarem na prova de residência em nutrição. Então, trouxemos hoje esse tema, espero que vocês gostem, que aproveitem muito o conteúdo que vai ser explanado aqui hoje. E caso vocês tenham dúvidas, podem deixar aqui no chat ao longo da apresentação. Eu vou separando as perguntas direitinho e aí no final nós conseguimos fazer uma interação para esclarecer essas dúvidas, tudo bem? Então, passo a palavra agora para a Aline, que vai iniciar aí essa aula para nós. Obrigada, Ká. Bom, Imagina. pessoal, então esse documento é um documento que foi publicado pelo Ministério da Saúde. Ele já é um documento antigo, né? Foi publicado em 2012, por isso que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado ao analisar algumas informações que podem estar um pouco mais desatualizadas. Mas, de modo geral, é um documento bem completo que fala um pouco sobre como deve ser o atendimento na atenção primária. Então, acho que esse é um ponto importante de ressaltar, porque vocês verão que algumas orientações, algumas condutas dizem respeito ao atendimento no SUS, que é bem diferente quando nós realizamos, por exemplo, um atendimento privado. A gente tem muito mais liberdade, não necessariamente eu preciso seguir rigorosamente o que está disposto nesse documento. Mas é um documento cobrado na prova de residência em nutrição, não é o único, né, que trata sobre gestação. Então, nós temos, por exemplo, o documento, a publicação do Sisvan, que é muito cobrado também, que também já é um documento antigo, né, 2011. Tivemos recentemente as publicações do Ministério da Saúde sobre ganho de peso gestacional e também a curva de ganho de peso. Então, esse é um assunto que está bem fresquinho e que pode ser cobrado, inclusive, na prova desse ano. E nós temos outros documentos que provavelmente vocês entraram em contato ou estão entrando em contato durante a graduação, tá? Então, é muito importante falar isso porque muitas vezes vocês focam apenas em um documento e quando vocês chegam na prova, ele não cobrou apenas esse caderno de atenção básica, né? Ele cobrou o Sisvan, ele cobrou a curva de Atala, ele cobrou publicações, outras publicações do Ministério da Saúde, né? Por isso que é tão importante estudar todo esse conteúdo para o processo seletivo da residência. Em alguns aspectos, pessoal, especialmente relacionado à nossa área, existem alguns trechos desse documento que estão desatualizados, né? Por exemplo, em relação às discussões sobre a curva de Atala, por isso, inclusive, que nós optamos em não detalhar isso, porque já existem outras publicações mais recentes, e mesmo em relação às orientações para a gestante, nós temos, por exemplo, o fascículo do Guia Alimentar, que é direcionado para a gestante, né? Publicado recentemente, e que também traz algumas outras questões que são essenciais no acompanhamento da gestante. E eu até esqueci de mencionar, mas como a gente vai falar mais para o finalzinho dessa aula sobre puerpério, e dentro disso nós discutimos normalmente a amamentação, um outro documento que é muito cobrado é o Guia Alimentar para menores de 2 anos, né? Então, vocês precisam estudar esse conteúdo também pensando nesse universo materno-infantil, tá? Então, não se limitem apenas a estudar esse documento, porque geralmente na residência, né, na prova de residência, vocês encontrarão outros documentos sendo cobrados e que tratam a respeito da gestação também. Então, um ponto que é importante apontar já no início dessa aula é a classificação de risco gestacional, né? Vocês perceberam que esse documento ele traz como título a atenção pré-natal
na gestação de baixo risco. Por quê? Porque na atenção primária, essa gestante será atendida ali, né? Então, na unidade básica de saúde. Se houver alguma situação específica na gestação que necessita de um acompanhamento um pouco mais especializado, ela será direcionada para outros serviços, né? Então, por exemplo, uma gestante de alto risco, ela será acompanhada diferente dessa gestante que nós vamos discutir durante a aula, tá? Então, tem diferença também a partir do risco, como será esse acompanhamento ao longo da gestação. Então, é importante relembrarmos que a gestação é um fenômeno fisiológico e que, via de regra, é uma experiência de vida saudável. Então, claro, se nós olharmos para a maioria das gestantes, elas estão apresentando uma gestação dentro dessa experiência de vida saudável. Mas dependendo da gestante, quando há, por exemplo, a presença de fatores de risco, essa gestação tem normalmente um risco um pouco maior de uma evolução desfavorável. É por isso que gestantes que apresentam alto risco precisam de um acompanhamento diferenciado, porque a evolução, de fato, pode ser bastante desfavorável. Mas a grande maioria das gestantes seriam atendidas tranquilamente na atenção básica, tá? É sobre isso que a gente vai discutir no decorrer da aula de hoje. Então, um dos aspectos que esse documento do Ministério da Saúde ressalta é sobre a importância de identificar os fatores de risco. Então, fatores de risco pode ser, por exemplo, uma doença que surge na gestação, ou uma doença prévia que já está descontrolada e que na gestação esse manejo é muito mais complexo. E é por isso que cabe a todos os profissionais que estão acompanhando a gestante essa identificação dos fatores de risco. Porque quanto mais cedo eles forem descobertos, melhor será o acompanhamento ao longo da gestação. E dessa forma a gente consegue reduzir a morbimortalidade, tanto dessa mãe, dessa gestante, quanto do feto, do bebê, e ao mesmo tempo a gente amplia esse acesso de maior qualidade, né? Oferecendo a essa gestante todo o cuidado necessário ao longo desse período. E existe, então, uma orientação sobre o que deve ser questionado, perguntado para essa gestante na atenção básica, tá? Então, aqui eu trouxe esse roteirinho de primeira consulta, que inclusive é muito válido quando vocês estão atendendo gestantes em outro contexto, né? Então, estou atendendo uma gestante em consultório. Não sei exatamente quais perguntas eu deveria incluir na anamnese. Aqui tem um bom roteiro de questões que precisam ser levantadas nessa avaliação. Então, o primeiro ponto é perguntar sobre a data da última menstruação, né? A DUM, porque a partir dessa informação é que se calcula a idade gestacional. Então, é muito importante que saibamos essa data da última menstruação, e claro que quando a gestante não sabe exatamente o dia, mas sabe o mês, nós temos formas de calcular essa idade gestacional, tá? Então precisamos chegar a esse resultado aqui para calcular a idade gestacional. É importante perguntar também como era a regularidade dos ciclos menstruais. Então, não é porque nós estamos avaliando uma gestante que nós não vamos olhar para a fase anterior. Pelo contrário, é muito importante entender essa história ginecológica, porque algumas situações podem ser previstas, né, já nesse curso da gestação. Então, é muito importante questionar sobre a regularidade dos ciclos menstruais. Se fazia uso de anticoncepcionais, qual era o anticoncepcional? Se é o primeiro filho, se já tem outros filhos,
se já apresentou intercorrências clínicas, obstétricas e também cirúrgicas. Então, é muito importante fazer essa avaliação da história clínica dessa mulher também. Como foram as gestações anteriores, né? Então, por exemplo, qual foi a via de nascimento, qual foi a idade de nascimento, né, do bebê, nasceu com quantas semanas, teve diabetes na gestação anterior, teve pré-eclâmpsia na gestação anterior. Tudo isso é muito importante para entender, inclusive, o que está acontecendo nesse momento. E se ela já apresentou hospitalizações anteriores? Se faz uso ou já fez uso de medicações específicas, se tem uma história prévia de doença sexualmente transmissível, porque nós sabemos, por exemplo, né, que dependendo da doença, ela pode ser transmitida no parto ou transmitida na amamentação. Então, é muito importante entender também essa história prévia de DST. Se tem histórico de violências, se trabalha, né, qual é a sua ocupação, porque vamos imaginar uma gestante que trabalha com exposição à radiação, né? Geralmente, quando entra já na gestação, ela tem esse período de afastamento, né? Então, ela não fica exposta a esse risco que está relacionado à sua atuação profissional. Então, é muito importante entender também qual é o trabalho que ela realiza e os riscos que ela está sujeita, né, a partir da profissão. Se tem reações alérgicas, qual é a sua história pessoal de doenças, ou a história da família também. Então, por exemplo, a mãe já teve pré-eclâmpsia, a mãe teve diabetes gestacional, né? A gente quer entender um pouco dessa história que pode conversar também com esse momento atual da gestante. E se tem história de malformações, né? Isso é um aspecto importante também para entender o risco de malformações nessa gestação atual. Se teve gemelaridade numa gestação anterior, quais são os fatores socioeconômicos, e esse aspecto é muito importante, inclusive pensando em como se dará, né, todo o tratamento, as orientações nutricionais. A gente precisa entender qual é a condição socioeconômica dessa gestante, a sua atividade sexual, se faz uso de tabaco, de álcool ou de outras drogas lícitas ou ilícitas. Esse é um aspecto muito importante que também tem grande implicação no crescimento e desenvolvimento fetal. Então, a gente precisa entender um pouco, né, dessas práticas. Se tem uma história infecciosa prévia e em relação às vacinações também, né? Até mesmo pensando que o sistema imunológico da gestante se modifica ao longo desse período. Então, se ela apresenta vacinações corretas anteriores, ela está imune, né? Está protegida de complicações que estão relacionadas a algumas infecções. Então, também é importante fazer essa avaliação na primeira consulta. E dentro ainda, né, dessa primeira avaliação, é importante perguntar sobre condições que poderiam indicar algum risco durante a gestação. Então, por exemplo, se ela apresenta náuseas e vômitos, nós sabemos que náuseas e vômitos são frequentes no primeiro trimestre, mas algumas gestantes continuam apresentando esse quadro depois do primeiro trimestre, que é chamado de hiperêmese gravídica, não é? Então, até para entender o risco que ela tem de desidratação, de deficiências nutricionais, se está aceitando bem a dieta ou não, nós dependemos dessa avaliação. Então, é muito importante fazer essa investigação. Se está apresentando dor abdominal, uma outra condição que é muito frequente na gestação é a constipação. E se já era uma mulher constipada, a tendência é que isso se agrave bastante nesse período. Inclusive, existem muitas estratégias nutricionais que podem ser utilizadas para minimizar tudo isso, né? Especialmente a constipação aqui. Então, é importante vocês fazerem essa avaliação também.
Se apresenta dor de cabeça, se teve algum sangramento, corrimento vaginal ou edemas. Pessoal, vocês estão percebendo que eu não estou focando apenas como se fosse uma avaliação nutricional, porque esse documento ele não fala especificamente sobre avaliação nutricional. Ele fala sobre a avaliação de qualquer profissional da atenção básica. Então, seja o médico, o nutricionista, o enfermeiro, toda essa equipe ela deve estar preparada para realizar esse roteiro de primeira consulta, tá? Então, não é uma atribuição específica do nutricionista, assim como muito do que será discutido aqui durante a aula não trata apenas da nossa atuação, tá? É visto como uma abordagem multiprofissional. E é importante também sanar as dúvidas nessa primeira consulta, né? A gestação é um momento de grande insegurança, de muito medo, né? Medo do desconhecido, das fases que virão. Então é importante dar um tempo para que o casal ou a gestante possa tirar suas dúvidas também. E dessa forma a gente consegue diminuir a ansiedade, que geralmente está no nível grande, né? Especialmente quando é a primeira gestação. Então a gente vai conseguindo melhorar esse aspecto também em relação ao casal. Queremos saber ainda informações sobre a alimentação, sobre o hábito intestinal e também sobre a frequência urinária. A infecção de urina é uma outra condição muito frequente na gestação. Então, é importante a gente fazer essa investigação no momento da avaliação também. E aqui eu trouxe, com um pouquinho mais de detalhes, o que os profissionais devem se ater no momento de avaliar a história clínica, né? Pensando mais uma vez nesse acompanhamento no SUS. Então, os dados iniciais serão de identificação do paciente. Qual o seu nome, qual a sua idade, qual o número de cartão do SUS, a sua naturalidade e também o endereço, né? Tudo isso estará registrado no cartão da gestante. E depois os dados socioeconômicos em relação à sua educação, à profissão, seu estado civil, qual é o número e a idade, desculpa, dos dependentes. Por que que se questiona a respeito disso? Porque nós queremos entender qual é a sobrecarga dessa mulher com o trabalho doméstico. Então, se ela já tem outros filhos, se ela trabalha, né, se ela não tem uma rede de apoio, é claro que isso pode impactar diretamente, né, na saúde mental dessa gestante e no puerpério, isso pode ser ainda mais crítico, por exemplo, né, com risco de desenvolvimento de depressão pós-parto, de baby blues. Então, a gente quer entender essa organização, essa estrutura familiar, pensando também o quanto isso pode impactar ao longo da gestação e nas fases posteriores. Qual é a renda dessa família? Quantas pessoas trabalham e têm renda? As condições de moradia, e aí inclui tanto o tipo de moradia quanto o número de cômodos nessa casa, as condições de saneamento, por exemplo, né, se o local onde ela mora tem tratamento da água, tem tratamento do esgoto, coleta de lixo. Por quê? Porque esse ambiente, né, ele pode ser uma fonte de riscos para o desenvolvimento de determinadas doenças e complicações na gestação também. Então, é muito importante essa avaliação sobre moradia, sobre habitação. A distância da residência até a unidade de saúde também, né? Até mesmo pensando que muitas consultas serão realizadas na gestação e muitas vezes essa baixa adesão ao tratamento ou até mesmo, né, a ausência em determinadas consultas pode ser em função da distância entre a residência e a unidade básica, né? Então é importante entender isso também aqui nesse contexto. Os antecedentes familiares, então tem história familiar de hipertensão, de diabetes,
malformações congênitas ou anomalias genéticas. Queremos entender também, né, o risco para a gemelaridade, e existem muitos fatores que podem impactar, inclusive, em relação a isso, especialmente quando existe história materna, né, familiar materna. Nós sabemos que aumenta a chance de gêmeos, então é importante entender isso também. Se tem história na família de câncer, como câncer de mama ou de colo uterino, hanseníase, tuberculose ou ainda outras doenças que podem ter relação com contato, né? Que é muito importante, inclusive, para que as orientações sejam feitas no sentido de diminuir o risco de surgimento de doenças infecciosas também. Se apresenta história familiar de doença de Chagas e se o parceiro apresenta infecção pelo HIV, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado também aqui na história clínica dessa gestante. Além disso, nós temos antecedentes pessoais gerais, então queremos saber se ela tem alguma doença, e claro que algumas doenças, né, prévias podem ter o seu controle muito mais difícil ao longo da gestação. Então, por exemplo, uma mulher que já apresentava hipertensão, uma hipertensão de difícil controle, isso terá implicações diretamente sobre a gestação, inclusive sobre o manejo da própria hipertensão ao longo desse período. O mesmo em relação ao diabetes, né? Já era um diabetes prévio ou desenvolveu diabetes ao longo da gestação. As repercussões podem ser diferentes. Então, é muito importante entender esses antecedentes pessoais gerais. E claro que, se tratando especificamente, né, da nossa área, nós queremos saber a respeito de carências de micronutrientes. Por exemplo, já apresentava anemia por deficiência de ferro? A anemia por deficiência de ferro é extremamente comum na gestação, é muito prevalente aqui no Brasil. E a grande maioria das gestantes, elas já iniciam a gestação com baixo estoque de ferro. E isso pode comprometer o crescimento e o desenvolvimento fetal, porque o feto ele tem uma grande demanda por esse nutriente. Então, se ela não está recebendo adequadamente suplementos nutricionais, né, alimentares, isso pode ser ainda mais crítico. E claro que essa história anterior, né, essa história geral, vai nos dizendo também os riscos que ela corre ao longo da gestação. Queremos saber o seu estado nutricional anterior, então, antes da gestação, apresentava baixo peso, sobrepeso, obesidade. Inclusive, nós dependemos dessa informação para planejar o ganho de peso ao longo das 40 semanas. Então, nós usamos o IMC pré-gestacional com essa finalidade. É por isso que nós questionamos qual era o peso anterior à gestação, ou consideramos o peso do primeiro trimestre, para fazer esse cálculo de ganho de peso gestacional. E também pensando em avaliar outros quadros que podem ter implicações sobre a saúde dessa mulher e também a saúde do feto, né? Então, faremos um levantamento sobre todos esses antecedentes. Inclui ainda nessa avaliação da história clínica perguntas relacionadas à saúde ginecológica. Então, por exemplo, em relação aos ciclos menstruais, qual era a duração desse ciclo? De quanto em quanto tempo ela menstruava, né? Tinha um ciclo regular ou irregular? Menstruou com qual idade? Então, são aspectos que serão levantados nessa avaliação inicial também. O uso de anticoncepcionais, então, qual já utilizou, por quanto tempo utilizou, parou de utilizar ao longo da vida por algum motivo, interrompeu o uso para engravidar, como que foi esse processo, ou ainda utilizava algum outro método contraceptivo, não era anticoncepcional, era DIU, era outro dispositivo. Então, é muito importante fazer essa avaliação.
se tem história de infertilidade e se fez tratamento, inclusive, para engravidar, e se apresenta alguma doença sexualmente transmissível, tá? Então, também faremos esse levantamento na avaliação. E na gestação atual, nós também queremos saber como as coisas estão acontecendo, né? Claro que se nós fazemos esse atendimento logo no início da gestação, é bom porque nós conseguimos evitar algumas situações, né? Agora, se a gente já pega uma gestação que já está um tempo maior em curso, né? Aquilo que foi feito, a gente não consegue mais corrigir. Então, a gente vai aproveitar o tempo da consulta para frente, tá? Mas é muito importante levantar questões, por exemplo, em relação à data da última menstruação. Nós dependemos dessa informação para calcular a idade gestacional. E aqui nesse aspecto, pessoal, é muito importante vocês questionarem se ela tem certeza da data, ou se existe dúvida, né? Tem certeza que foi no dia 5, que foi no dia 7, foi no dia 8, que foi no mês X? Porque senão talvez estejamos calculando de forma errada essa idade gestacional, tá? Então a gente precisa saber se ela tem certeza da data ou se tem dúvida. Quando é uma gestação planejada, geralmente nós temos mais certeza nessa data da última menstruação, porque a família estava se preparando para isso, né? Estava fazendo todo um controle em relação à menstruação, à ovulação. Então, a gente tem um pouco mais de segurança nessa informação. Agora, normalmente, quando essa gestação não foi planejada, né, e o ciclo não era bem, não tinha uma certa regularidade, fica mais difícil a gente ter essa informação como sendo fidedigna, tá? Então, é importante vocês perguntarem isso. Qual era o peso anterior à gestação e a altura, né? Quando nós estamos avaliando mulheres adultas na gestação, nós fazemos a avaliação da altura uma única vez. Agora, se estamos atendendo uma gestante adolescente, nós faremos essa avaliação em todas as consultas. Então, é muito importante vocês saberem qual é a altura, né? E até para pensar nessa questão que eu mencionei sobre crescimento e desenvolvimento de gestantes adolescentes. Se está apresentando sinais e sintomas, alguns sinais e sintomas são esperados, né? Até comentei com vocês há pouco, a presença de náuseas e vômitos, a presença de constipação, ela pode ter um pouco mais de desconforto em relação às oscilações da pressão arterial na gestação, pode ser que sinta determinados incômodos que têm relação com ganho de peso ao longo desse período, ou com determinados comportamentos também. Então, é muito importante vocês levantarem, né, fazerem esse levantamento sobre a presença de sinais e sintomas. Quais são os hábitos alimentares atuais? E aqui é um aspecto interessante, né? Porque dependendo da fase que vocês atendem a gestante, esse comportamento alimentar e também os hábitos alimentares, eles são bem diferentes, né? Então, por exemplo, se vocês estão atendendo uma gestante no primeiro trimestre, é geralmente um período de grande adaptação fisiológica. Então, essa mulher, ela está sentindo muito desconforto no primeiro trimestre, né? Algumas, tá? Também não é uma regra. Mas, de modo geral, quando ela migra para o segundo ou para o terceiro trimestre, como vai havendo uma mudança, né, nesses sintomas, os hábitos alimentares vão acompanhando isso. Então, é claro que uma mulher no primeiro trimestre apresentando náuseas e vômitos, oscilações da pressão arterial, vocês perceberão uma certa dificuldade em manter a hidratação, né, e até mesmo um padrão alimentar mais saudável. E quando esses desconfortos eles reduzem, por exemplo, no segundo trimestre, ela começa a se alimentar um pouco mais saudável, né? Então é importante entender que ao longo da gestação nós veremos variações também em relação ao seu consumo alimentar.
se está fazendo uso de medicamentos para o tratamento de doenças prévias, né, ou doenças que surgiram na gestação, se tem o hábito de fumar, o número de cigarros por dia, ingestão de bebida alcoólica ou de drogas ilícitas. Obviamente que o nosso papel aqui é sempre desestimular, porque esses hábitos têm um grande impacto no desenvolvimento fetal, mas vamos pensar que muitas vezes é uma escolha, né? Essa mulher, ela não quer abandonar o fumo, ela não quer abandonar a ingestão de bebida alcoólica, então o profissional, ele precisa ir mostrando os riscos em relação a esses hábitos também, tá? Então é muito importante fazer essa avaliação sobre esses comportamentos e vícios. Ocupação habitual, então se trabalha, não trabalha, se fica em casa, com quem fica em casa, é importante vocês saberem. Se teve uma boa aceitação quando descobriu que estava grávida ou não. E aqui, gente, nós não estamos nos referindo apenas a uma aceitação da mulher, né? Como foi a descoberta dessa gestação para o seu parceiro, para a sua família? Até mesmo pensando que, vamos imaginar uma gestante adolescente, né? Muitas vezes ela não planejou essa gestação, né? O parceiro, ele não aceitou essa gestação, né? Tem muitas gestantes adolescentes que são abandonadas durante esse período. A própria família pode não aceitar muito bem essa gestação. Então, maiores serão esses desafios, né, emocionais ao longo desse processo. E aí o profissional da saúde entra também como essa pessoa que traz suporte, que traz acolhimento, que traz apoio a essa fase aqui tão delicada, tá? Então é sempre importante perguntar se desejava, não desejava e como que está esse processo, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia da gestação um pouco mais romantizada, né? Achando que está todo mundo muito feliz, né? Porque talvez seja um desejo pessoal, mas nem todo mundo responde dessa maneira ao descobrir que está grávida. Por isso que a gente deve perguntar, tá? Sobre isso durante o acompanhamento. E é importante já nessa fase conseguir identificar quais são as gestantes que não têm uma rede de apoio, né? Muitas vezes nós vemos, por exemplo, gestantes que moram sozinhas em uma cidade, ela e o parceiro, né? Toda a família mora em um outro estado. Então, é claro que isso terá uma implicação, por exemplo, após o nascimento do bebê, né? É possível que haja uma sobrecarga mental, especialmente materna, né? E aí o companheiro volta a trabalhar, com quem que essa mulher fica, né? Então, é muito importante a gente entender se não tem essa rede de apoio familiar, de amigos, pessoas que são próximas, porque isso vai nos dizer também, lá no puerpério, o risco de desenvolvimento de doenças psiquiátricas. Então, a gente já começa a fazer essa investigação na gestação atual. E então, fazemos o cálculo da idade gestacional e também da data provável do parto, tá? Não é um assunto que a gente vai detalhar nessa aula de hoje, mas acho que pode vir, né, Cá? Talvez em um outro vídeo, ensinando como vocês calculam a idade gestacional e como calculam a data provável do parto, porque é algo que nós fazemos nesse acompanhamento da gestante também. Então, tudo isso que eu comentei até agora, pessoal, era em relação à história clínica dessa gestante. Agora nós partimos para o exame físico. Então, a recomendação do Ministério da Saúde, nesse documento que foi publicado em 2012, é que na primeira consulta, os profissionais avaliem o peso, a altura, a pressão arterial, a avaliação de mucosas, né, especialmente a pele, se avalie também tireoide, as mamas, pulmões, coração, abdômen e as extremidades.
É claro que aqui essa avaliação não é específica para o nutricionista, tá? Por isso que eu deixei em rosa e eu fiz isso ao longo da apresentação, porque algumas ações serão realizadas pelo nutricionista e outras por outros profissionais que estão acompanhando essa gestante. Então, por exemplo, na nossa avaliação de primeira consulta, nós fazemos a aferição do peso, da altura e podemos sim avaliar mucosas. Mas os outros aspectos que eu mencionei serão avaliados por outros profissionais, tá? Então, não se preocupem aqui com essas outras ações que não são diretamente relacionadas à nossa atuação, tá? Então, isso na primeira consulta. Nas consultas seguintes, existem alguns itens que são considerados obrigatórios pela equipe multiprofissional. Por exemplo, avaliação da altura uterina, pesar o paciente em cada consulta, aferir a pressão arterial, observar se tem anemia a partir de mucosas, a presença de edemas, fazer ausculta de batimento cardíaco fetal e ainda avaliar o mamilo para lactação. Mais uma vez, destaquei em rosa o que faria parte da avaliação do nutricionista. Então, pesa o paciente, avalia se não tem mucosas que estão descoradas, indicando possivelmente a presença de anemia, se apresenta edemas, principalmente em membros inferiores, e é possível também, necessário, avaliar o mamilo para lactação, né? Será que esse mamilo é invertido? Isso pode, de alguma maneira, trazer algum tipo de dificuldade na amamentação? Eu posso fazer orientações específicas já na gestação, prevendo algumas dificuldades na amamentação? Então, é muito importante esse cuidado aqui, avaliando também as condições adequadas para a lactação. E até aproveitando isso, gente, se vocês lerem o Guia Alimentar para Menores de 2 anos, vocês vão encontrar lá numa parte do guia muitas dificuldades que são encontradas na amamentação e que poderiam já ser orientadas na gestação, né? Eu não preciso aguardar a lactação para fazer orientação, até porque a gente entende que o acesso ao profissional da saúde após o nascimento do bebê é muito complexo, né? Então, o ideal é que já se faça orientações sobre a amamentação durante a gestação, tá? Então, Guia Alimentar para Menores de 2 anos, que também foi uma publicação do Ministério da Saúde em 2019, ele traz muitas informações que são essenciais para essas orientações em relação à amamentação. E aqui eu trouxe, então, um resumo do que está apontado nesse documento em relação ao exame físico geral. É importante fazer a avaliação da pele e das mucosas, sinais vitais como o pulso, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, desculpa, e a temperatura axilar. É necessário ainda a investigação sobre presença de nódulos, ausculta cardiopulmonar, exame do abdômen, exame de membros inferiores, e aqui do ladinho eu já deixei outras variáveis que estão mais relacionadas à nossa avaliação, tá? Mas que nada impede disso ser avaliado por outros profissionais, né? Vamos até pensar que muitas vezes na unidade básica de saúde não tem um nutricionista. Então, outros profissionais farão essa avaliação de peso, de altura, cálculo de IMC, tá? Mas se houver a presença do nutricionista, aí sim, vocês farão essa avaliação detalhada, que inclui determinação do peso e da altura, o cálculo do IMC, avaliação do estado nutricional atual e também pré-gestacional e o ganho de peso ao longo da gestação. A aferição da pressão arterial também é muito importante, até mesmo
para o rastreamento, né, de hipertensão gestacional, de pré-eclâmpsia, de riscos, não só na gestação, mas também no momento do parto, e a presença de edemas, né, em membros inferiores, se tem edema na face, ou está apresentando edema na região sacral e ainda no tronco, né? Então, normalmente, o nutricionista também faz essa avaliação de edema na gestante. E se tratando de exames complementares, percebam aqui nessa imagem que muitos exames são indicados na primeira consulta ou no primeiro trimestre, tá? Então, alguns incluem eletroforese de hemoglobina, que é um exame solicitado para investigar a presença de anemias genéticas, né? Por exemplo, anemia falciforme, talassemia. Não é um exame que o nutricionista solicita, mas normalmente o médico faz essa avaliação. A tipagem sanguínea, teste rápido para HIV, combis indireto, o teste de triagem para sífilis, toxoplasmose, que é muito importante, saber se essa gestante, né, já entrou em contato com toxoplasma. Vamos lembrar, inclusive, que parte das nossas orientações para a gestante é em relação à higiene do alimento, né? Porque se ela não entrou em contato ainda com micro-organismo, ela tem riscos ao longo da gestação. E vamos pensar que toxoplasmose tem implicações extremamente graves no feto, né? Então, por isso que se investiga no início da gestação e depois se repete esse exame ao longo desse período para entender se ela se expôs em algum momento, tá? Então, também é um exame solicitado pelo médico. Sorologia para hepatite B. E eu deixei em rosa o que vocês poderiam solicitar e o que já faz parte dessa avaliação de exames laboratoriais no atendimento da gestante, né? O hemograma, a glicemia de jejum, exame de urina e de urocultura. Pessoal, aqui eu vou voltar o que eu mencionei no início dessa aula. Nós estamos falando de um protocolo de atendimento para o SUS. Vocês vão perceber uma grande diferença quando essa gestante é acompanhada, por exemplo, em um consultório particular, né? A gente tem muito mais liberdade, os recursos são diferentes e geralmente a gestante que passa em acompanhamento privado, ela também arca com os custos de alguns exames, mesmo que eles não sejam cobertos pelo plano de saúde, né? Por isso que existe diferença de fato em relação à investigação, à solicitação de exames laboratoriais, se eu estou num serviço público ou se eu estou no serviço privado. Isso não significa que o serviço público não oferece o necessário, pelo contrário, né? Esses exames que estão sendo solicitados, eles atendem o que a gestante precisa quando nós estamos pensando em rastreamento de condições ao longo da gestação, tá? Então, hemograma, muito bem-vindo, glicemia de jejum também, e o exame de urina e urocultura, tá? No nutricionista pode solicitar esses exames que eu deixei em rosa. Isso no primeiro trimestre ou na primeira consulta. Já no segundo trimestre, a recomendação pelo Ministério da Saúde é a realização do teste oral de tolerância à glicose, né? A tão temida curva glicêmica. A curva glicêmica ela deve ser solicitada e realizada nesse período aqui, tá? Que é o período que existe maior risco para intolerância à glicose. Então, o teste oral de tolerância à glicose precisa ser solicitado entre 24 a 28 semanas de gestação. E até fazendo um comentário, porque eu acabei mencionando a glicemia de jejum. Então, por exemplo, se vocês atenderam uma gestante antes de 24 semanas, vocês solicitarão a glicemia de jejum.
estou atendendo uma gestante a partir de 24 semanas, aí vocês solicitarão diretamente o teste oral de tolerância à glicose. Essa é, inclusive, uma recomendação da Diretriz Brasileira de Diabetes, que foi publicada em 2022, 2023, tá? Então, nós fazemos isso também nessa avaliação. E um outro exame que deve ser solicitado pelo médico ou por outro profissional da equipe de saúde é o Combis indireto. Já no terceiro trimestre, percebam que se repete um pouco do que foi avaliado na primeira consulta, né? Combis indireto, VDRL, anti-HIV, sorologia para hepatite B, repete o exame de toxoplasmose, urina do tipo 1, urocultura, exames, né, que avaliam a secreção vaginal. Então, esses exames voltam a ser realizados no terceiro trimestre. E aqui o que nós poderíamos solicitar é o hemograma e a glicemia de jejum, tá? Todos os outros exames serão solicitados por outros profissionais. E aí, passada essa fase, né, que até o momento nós estamos falando especificamente de avaliação, dentro da avaliação é comum que vocês percebam algumas queixas durante a gestação. Mais uma vez, isso vai depender de qual é o trimestre. É primeiro, segundo ou terceiro trimestre, né? Então, por exemplo, náuseas e vômitos é muito frequente no primeiro trimestre, que tem a ver com as oscilações hormonais e a adaptação fisiológica. E aqui nós fazemos algumas orientações a essa gestante para diminuir esse desconforto. Por exemplo, dieta fracionada, então pequeno volume por refeição, várias refeições ao longo do dia, evitar o consumo de alimentos fritos ou que tenham muita gordura, e o mesmo em relação a alimentos que apresentam um cheiro muito forte ou que podem ter até um odor desagradável. E muitas vezes nós orientamos, inclusive, que essa gestante ela se afaste, se possível, do ambiente em que isso está sendo preparado. Nem sempre é possível, porque muitas vezes é ela que prepara, né? Mas vamos supor que o marido realiza, é ele que faz o preparo das refeições. Então, o ideal é que ela não fique na cozinha nesse momento, ela se afasta e aí volta só no momento do consumo, tá? Mais uma vez, gente, nem sempre isso é possível, mas é importante vocês avaliarem isso e até para fazer algum tipo de orientação mais específica, né? Então, geralmente, quando tem um odor muito forte, é quando ela vai sentir mais náuseas e aí pode vir vômitos na sequência. Evitar o consumo de líquidos durante as refeições. E uma estratégia que é muito utilizada é o consumo de alimentos sólidos, principalmente contendo carboidratos, antes de se levantar. Não sei se vocês aprenderam isso na graduação, mas eu aprendi isso e utilizo isso quando atendo gestante, que é consumir um biscoito, uma torrada, antes de se levantar, né? Então, ela vai consumir, gente, na cama mesmo, né? Tem que deixar, às vezes, ali no criado mudo, porque, via de regra, esses enjoos são matinais. Então, é no momento que ela acorda que ela sente esse desconforto. Então, se tem um alimento contendo carboidrato do lado, né, da cama, ela já consome, espera alguns minutinhos e aí depois se levanta, tá? Só cuidado porque muitas vezes o que ela vai querer consumir aqui são bolos, né? E aí não é uma estratégia muito interessante, pensando nos riscos, de algumas condições na gestação. Então, poderia ser uma torrada integral, né? Poderia ser um biscoito simples, né? Ou até mesmo integral também, que tem carboidrato e já vai trazer esse efeito diminuindo esse desconforto. E uma outra orientação que nós fazemos, mas que não está nesse documento, é a utilização do gengibre, né? O gengibre é seguro na gestação, pode ser na forma de chá, pode ser na forma de suco, pode ser lascas de gengibre. Ele tem esse efeito diminuindo enjoos. Então, também poderia ser utilizado
aqui, né, se houver esse desconforto. E geralmente existe uma tolerância melhor a alimentos gelados, né? Porque o alimento quente, ele tende a piorar náuseas também. Então, se for orientar um chá de gengibre, por exemplo, orienta o chá gelado. Vai tomar um suco? Suco gelado, porque esse desconforto é menor. E aqui embaixo eu coloquei a cialorreia, que é uma outra queixa que se manifesta na gestação, que cialorreia significa, gente, produção excessiva de saliva. Também é chamado de pitialismo. É muito comum na gestação e as orientações são as mesmas para náuseas e vômitos, tá? Então, automaticamente a gente já consegue diminuir também esse excesso de saliva. Outra queixa comum na gestação é a azia, a pirose, e para isso nós também orientamos dieta fracionada, evitar frituras, evitar o café, o chá preto, o chá mate, doces de modo geral, e nem precisa se falar em relação ao uso de álcool e o tabagismo, né? Isso também precisa ser evitado e orientado sempre. Se houver desmaios, é importante tentar entender por que que isso está acontecendo, né? Será que está acontecendo desmaio porque ela fica por um período muito extenso, muito longo em jejum? Ou será que o desmaio é em decorrência de uma pressão muito baixa? Será que é a hidratação que está trazendo essa complicação? Então, é importante a gente tentar entender a origem desse desmaio, tá? Mas eles são frequentes, especialmente quando, né, o primeiro trimestre é numa temperatura muito elevada, né, gente? Então, por exemplo, no meu caso, eu estava no primeiro trimestre naquele calor de janeiro. Então, eu tinha muito desconforto porque minha pressão ficava muito baixa. Então, tinha que utilizar de vários recursos, né, estratégias nutricionais para tentar fazer com que a minha pressão se elevasse um pouquinho, porque o próprio calor já traz esse efeito, e aí na gestação, dependendo do trimestre, essa pressão pode ficar ainda mais baixa, né? Então, é importante entender também esse contexto. Então, nós orientamos uma dieta fracionada, realizada ao longo do dia, várias vezes, em pequenos volumes, evitar períodos de jejum, né, porque podem trazer esse risco, e não ficar, né, muito tempo sem se alimentar entre uma refeição e outra. Por isso que a orientação ela vai variar sempre de acordo com a gestante. Então, tem gestante que vai fracionar a cada 2 horas, tem gestante que vai fracionar a cada 3 horas. Vai depender muito da rotina dessa gestante, do apetite, da aceitação e também desses riscos na gestação. E outra queixa muito comum é em relação ao intestino. O intestino, ele apresenta de fato um trânsito mais lento, né? Isso tem a ver com mudanças na própria microbiota na gestação, tem a ver com hormônios específicos que alteram essa velocidade do trânsito. Então, muitas gestantes apresentarão constipação, né? E um aumento na produção de gases. Então, as estratégias clássicas incluem maior consumo de fibras alimentares, maior ingestão de líquidos e evitar aqueles alimentos que são flatulentos, né? Que fermentam muito, como o repolho, a couve, o ovo, as leguminosas de modo geral, até mesmo leite, né, ou derivados, vai depender dessa tolerância também da gestante, e o consumo de açúcar. Muitas vezes, diminuindo esses alimentos flatulentos, nós já temos uma resposta bem interessante, né, diminuindo essa flatulência. E falando um pouquinho mais sobre a avaliação do estado nutricional, e isso também está apontado nesse documento, a recomendação básica é que se faça a determinação do peso, da altura e o cálculo do IMC. Esse IMC, ele é calculado porque nós incluiremos essa informação depois na curva de Atala,
que é uma recomendação do Ministério da Saúde. Então, aqui vocês terão que ter cuidado em relação à determinação da idade gestacional, porque nós precisamos realizar o arredondamento. Lembrem-se que na gestação, nós estamos avaliando a idade em semanas. Então, ela tem 8 semanas, 10 semanas, 16 semanas, e vamos calculando os dias também. Então, por exemplo, se deram 10 semanas, 1, 2 ou 3 dias, nós vamos considerar a semana completa. Agora, se foi 4, 5 ou 6 dias, a semana seguinte, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo. Vamos supor que ela esteja com 12 semanas e 2 dias. Nós faremos o arredondamento para 12 semanas, para incluir essa gestante na curva. Se ela apresenta 12, se ela está com 12 semanas e 5 dias, nós arredondamos para a semana seguinte. Então, essa gestante está com 13 semanas. Então, antes de incluir a gestante na curva, vocês precisam fazer esse arredondamento da idade gestacional, tá? Porque lá na curva não tem os dias quebrados, né? São semanas completas. Então, façam um arredondamento antes de incluir na curva. E nesse documento, pessoal, a recomendação é para a utilização da curva de Atala, que é aquela curva, possivelmente, que vocês aprenderam na graduação, que tem uma cor verde e que aponta se ela está com o IMC adequado, sobrepeso, obesidade, baixo peso. Atualmente, existem muitas críticas em relação a essa curva de Atala, tá? Porque é uma curva chilena que foi publicada em 1997, que não considera, por exemplo, o peso pré-gestacional. Então, existem algumas falhas metodológicas na utilização da curva de Atala. E algumas publicações atuais, inclusive, ressaltam um outro erro, né, vamos dizer assim, que era o momento que ela foi publicada. Vocês concordam que o cenário epidemiológico hoje é diferente? Em 1997, nós não tínhamos tantas gestantes com sobrepeso e obesidade. Hoje já é uma realidade, não é? Então, alguns estudos mostram que essa curva está desatualizada. Por isso, inclusive, que houve a publicação do Ministério da Saúde, com uma curva para ganho de peso gestacional e também uma tabela que recomenda o ganho de peso para a população brasileira. Tá? Isso, inclusive, foi algo que eu e a Karina fizemos questão de incluir na aula de avaliação da gestante do preparatório. Por quê? Porque é algo que pode ser cobrado. Muitas vezes vocês ficam tão focados na curva de Atala, e aí vem na prova de residência as curvas mais atualizadas, né? Então é muito importante vocês entrarem em contato com esses outros materiais. E aqui nessa tabela, nós temos a recomendação de ganho de peso por trimestre e também o ganho de peso total na gestação. É uma tabela que também foi publicada há um tempo, né? 1995, a última publicação, pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. Então, é uma tabela que se baseia em gestantes norte-americanas. Então, nós já temos uma limitação nessa recomendação também, além de outros aspectos que são levantados nesses últimos documentos. Então, por isso que o Ministério da Saúde ele fez a publicação de uma tabela própria em 2022, que é uma tabela que deve ser utilizada para a população brasileira, porque até então o que nós tínhamos era essa tabela do IOM. Mas se eu estou atendendo gestantes brasileiras, a recomendação é para utilizar essa tabela de 2022. Mas esse documento é de 2012. Por isso que ele não faz nenhuma referência a nenhum outro documento, porque é o que nós tínhamos no momento. Curva de Atala
e a tabela de ganho de peso do Instituto de Medicina, tá? Que é essa daqui que eu estou mostrando para vocês. Então, a partir da avaliação do estado nutricional inicial, nós temos uma recomendação para o ganho de peso no segundo e no terceiro trimestre, e também para o cálculo de ganho de peso ao longo da gestação. E outros aspectos que são mencionados nesse documento é em relação ao rastreamento de algumas condições que podem surgir e que são bem frequentes na gestação. Dentre elas, a anemia por deficiência de ferro. Hoje nós temos como prática a orientação de realizar o rastreamento para anemia para todas as gestantes no pré-natal. Então, haverá solicitação do exame na primeira consulta ou no primeiro trimestre, como vocês viram, e depois com 28 semanas. Então, a avaliação do hemograma é nesse sentido, de conseguir identificar quem são as gestantes anêmicas. E o que se recomenda por esse documento são valores de hemoglobina inferiores a 11 gramas por decilitro. Então, gestantes que apresentam uma hemoglobina abaixo de 11 apresentam anemia ferropriva. Quais são as implicações dessa anemia ao longo da gestação? Nós temos o maior risco para bebês que nascem com baixo peso, maior risco de óbito e ainda risco para parto prematuro. É por isso que se estabeleceu como prática a suplementação profilática universal de sulfato ferroso. Quando diz suplementação profilática, gente, é que é uma suplementação para todo mundo. Não importa se é uma gestante com anemia ou não, essa suplementação deve ser feita a gestação inteira, tá? E se tratando de gestantes que estão realizando o acompanhamento no SUS, ela receberá o suplemento de sulfato ferroso, tá? É uma estratégia para evitar o surgimento de anemia ferropriva ao longo da gestação. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de anemia? Uma dieta que é pobre em ferro, e isso é muito comum, até mesmo pensando que o ferro que é mais biodisponível é aquele que está presente em alimentos de origem animal, que apresentam maior custo e que para algumas pessoas esse acesso é bem difícil, né? E é por isso também que a suplementação é recomendada para todas. Então, uma dieta pobre em ferro, temos mais risco de anemia ferropriva. Se tem hemorragia, né, perda de sangue também, se apresenta uma doença grave ou uma doença de longo prazo, por exemplo, câncer, doenças inflamatórias intestinais, que nós temos um grande prejuízo na absorção de nutrientes, a AIDS, a insuficiência cardíaca, doenças hepáticas, doenças da tireoide, também são condições que colocam essa gestante em maior risco para anemia. E se apresenta histórico familiar de anemia falciforme ou de talassemia, né? Então, é muito importante identificar esses fatores de risco na avaliação inicial dessa gestante. Outra condição que nós temos visto com muita frequência é o diabetes gestacional, que é uma condição muito relacionada ao sobrepeso, à obesidade e ao excesso de ganho de peso na gestação, né? Por isso que hoje nós encontramos tantas gestantes apresentando esse quadro. Então, é considerada uma condição metabólica mais comum na gestação e que o rastreamento também deve ser feito durante o pré-natal. Vocês viram que, por isso, se solicita a glicemia de jejum e entre 24 a 28 semanas, o teste oral de tolerância à glicose. É justamente para identificar essa gestante com esse distúrbio metabólico e, a partir disso, realizar as orientações
para o manejo, né? Porque traz riscos à saúde da gestante e também à saúde do bebê. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de diabetes gestacional? Ter uma idade superior a 35 anos, apresentar sobrepeso, obesidade ou um excesso de ganho de peso na gestação atual, depósito de gordura principalmente na região central, abdominal, ter uma baixa estatura, menor que 1,5 m, é um fator de risco, crescimento fetal excessivo, isso pode culminar, inclusive, com uma grande quantidade de líquido amniótico, a presença de hipertensão, de pré-eclâmpsia também aumenta o risco de diabetes gestacional. Se tem antecedente obstétrico de abortamento de repetição ou de malformações, e ainda, né, histórico de morte fetal ou neonatal, e macrosomia, que são bebês apresentando acima de 4,5 kg, ou ainda se já apresentou diabetes mellito gestacional em outra gestação, né? Então já teve diabetes gestacional anterior, aumenta o risco na gestação atual. História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, isso também é muito comum. E a presença de SOP, síndrome de ovários policísticos, que é uma condição muito relacionada à resistência à insulina. Então, também existe um risco maior de surgimento de diabetes gestacional. Então, cabe a nós também essa investigação sobre esses fatores de risco na gestação. E agora, gente, para fechar esse conteúdo, nós resolvemos colocar um pouquinho sobre o puerpério, né, que é a fase pós-nascimento do bebê, que precisa também de cuidados específicos, né, em função das demandas aos cuidados, né, em relação ao recém-nascido e também a esse cuidado da mulher, né, da puérpera. Na anamnese, nós devemos direcionar as nossas perguntas à gestação, então, como foi esse período, se teve intercorrências, se teve alguma doença, se fez uso de medicação, qual foi o ganho de peso na gestação, tudo isso a gente precisa investigar aqui pós-nascimento do bebê. Como foi o parto? Foi um parto vaginal, foi um parto cesariana, teve utilização de anestesia, o bebê teve a golden hour, né? Ficou no peito na primeira hora de vida, teve contato pele a pele, ele foi diretamente para uma incubadora, ele teve complicação e teve que ir para a UTI. Nós queremos saber tudo o que aconteceu nesse momento do nascimento, inclusive em relação ao recém-nascido. Se fez uso de medicamentos ou de suplementos. Queremos saber também a respeito da amamentação, se está conseguindo amamentar, quais são as dificuldades, qual a frequência de amamentação, o que essa puérpera percebe em relação ao recém-nascido, ele fica satisfeito após a mamada, é uma mama que está apresentando fissura, é uma mama que está com infecção, como foi a pojadura, tudo isso precisa ser avaliado. A alimentação, que é um desafio após o nascimento do bebê, né? Então é importante saber aqui também. O sono vai mudar completamente, né, gente? Então a gente quer saber de que maneira ela consegue descansar. E aqui faz toda a diferença se ela tem uma rede de apoio, né? Porque enquanto o bebê está com outra pessoa, ela pode descansar, e isso tem uma grande implicação no risco para sofrimento materno, né? Então, por isso que a gente quer saber sobre o sono. É um aspecto importante, porque muda o humor, muda apetite, né? Muda a cognição, muda tudo. Então, é muito importante avaliar essa questão. Qual é a condição psicoemocional dessa mulher? Como ela está se planejando? Então, está pensando em utilizar o método contraceptivo ou tem um desejo de engravidar daqui a algum tempo? Então, é algo que a equipe também deve orientar. Qual é a sua condição social? E aconselhamento e avaliação de sífilis e também de HIV, né? Que inclusive contraindica
a amamentação, né? Então, é muito importante esse cuidado nessa fase do puerpério. E esse documento, pessoal, ele menciona sobre o sofrimento materno, né? E aqui não cabe apenas ao médico essa identificação, né? Muitas vezes essa mulher entrará em contato com outros profissionais após o nascimento do bebê. E todos precisam estar atentos nesse risco de sofrimento mental, visto que é uma fase de adaptação e que pode levar a uma doença específica, dependendo de inúmeras circunstâncias, né, nesse contexto do puerpério. Então, aqui o documento ele faz uma diferenciação entre o que é considerado tristeza puerperal, o que é depressão puerperal, que também é chamada de depressão pós-parto, e o que é um transtorno psicótico, tá? Então percebam que a prevalência muda. A mais comum é o baby blues, que é uma tristeza que normalmente se essa no terceiro até o quarto dia após o nascimento do bebê, e que normalmente, né, em poucos dias, essa tristeza desaparece. É um ajuste emocional mesmo após o nascimento do bebê, tá? Então, esse quadro é chamado de baby blues e é um quadro leve transitório. Já a depressão pós-parto, ela já tem um caráter mais severo, né, ou de moderado a severo, e que tem um início insidioso e que pode, inclusive, ser confundido com o baby blues, né? Por isso que é importante entender quando começa essa tristeza, porque faz diferença se a gente for olhar aqui o período, tá? Normalmente, na depressão pós-parto, essa tristeza começa na segunda, terceira semana do puerpério. E que isso traz grande risco, especialmente para os cuidados do recém-nascido, né? Por isso que é muito importante todos os profissionais estarem atentos. E o transtorno psicótico é um distúrbio de humor psicótico extremamente grave e que tem muito risco, não só para essa mulher, como para o bebê, né? Então é muito importante estar atento a essa questão. E normalmente esse início ele é abrupto nas 2 ou 3 semanas após o parto. Então todo mundo precisa ficar atento. E essa tabelinha aqui, né, ela detalha um pouquinho sobre os sintomas e o prognóstico. Então os sintomas do baby blues é choro, mudança no humor, uma mulher que está mais irritada, está cansada, está triste, tem dificuldade de concentração, tá muito preocupada com o bebê, e que normalmente em torno de 1 semana, 10 dias, isso desaparece, tá? Então, esse baby blues é esse quadro aqui rápido. Já a depressão pós-parto, alguns sintomas podem até parecer baby blues, mas nós temos aqui, por exemplo, ideias suicidas, uma perda de interesse sexual, anorexia, abatimento, náuseas, né? Então, são condições que não estão presentes no baby blues e que podem durar semanas ou meses, né? Que precisa, inclusive, muitas vezes de tratamento medicamentoso. Já o transtorno psicótico, ele cursa com alucinações, com delírios, pensamentos de machucar o bebê, insônia, comportamentos que são estranhos. Então, é um transtorno psicótico e que pode, mais para frente, né, evoluir para uma depressão. Então, é extremamente importante essa identificação para o uso de medicamentos para melhorar tudo isso. E por fim, pessoal, só para citar algumas dificuldades que podem ser encontradas no aleitamento materno e que cabe a todos os profissionais a orientação adequada também. Por exemplo, em relação à pega incorreta do mamilo, a fissuras, né, que são as rachaduras, isso pode ser corrigido através de uma pega correta, e por isso que algumas estratégias de prevenção incluem deixar essa mama sempre seca, não utilizar sabonete, não utilizar nenhum creme, ou seja, não passar absolutamente nada na mama
porque isso acaba favorecendo rachaduras. Mamas ingurgitadas também podem surgir, e isso pode ser melhorado através de uma pega correta, de uma posição correta do bebê. A mastite, que cabe uma avaliação médica, né, normalmente no pronto-socorro, porque é necessário utilizar antibiótico. E só para vocês lembrarem que determinados vírus são transferidos pelo leite materno, como o HIV, o HTLV, né? Então, devido a esse risco de transmissão, seja por mulheres sintomáticas ou assintomáticas, se contraindica a amamentação nesse caso. E é por essa razão, inclusive, que se contraindica a amamentação cruzada, né? Então, eu não posso amamentar o filho de uma outra pessoa, porque eu posso ser portadora de HIV assintomática. E eu transfiro o HIV com essa amamentação cruzada, né? Então, o único meio que o bebê pode receber leite de uma outra mãe é através do banco de leite humano, porque esse leite passará por vários processos de avaliação, de controle microbiológico, tá? Agora, sem esse tipo de cuidado, isso não pode ser feito pelo risco de transmissão de HIV. Bom, pessoal, acho que era tudo isso. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo. E aqueles que não estão inscritos na nossa comunidade no WhatsApp, que é uma comunidade aberta, vocês conseguem acessar aqui pelo QR Code. Lá vocês encontram vários materiais, além deste aqui, que eu deixarei disponível para vocês lerem na íntegra, porque é um documento importante para quem pretende prestar a prova de residência. E as outras lives nós também vamos disponibilizando os materiais, né? Então aproveitem para vocês estudarem tudo isso detalhadamente, porque são conteúdos que vocês encontram na prova, né? E precisam estar preparados. E para vocês acessarem o infográfico que nós preparamos, a gente pode disponibilizar aqui no chat para vocês, e aí vocês terão um resumo do que esse documento aponta. É um documento muito útil para a prática, mas também muito útil pensando no processo seletivo da residência. Então, a Cá já deixou aqui para vocês o link para vocês acessarem o infográfico. Guardem para vocês consultarem quando estiver mais próximo da prova. E aproveitem que todas as terças, aqueles que participam ao vivo, nós sempre disponibilizamos esse conteúdo. Bom, era isso da minha parte. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês mais uma vez. Não sei se a Cá tem alguns recadinhos, Cá. Oi, Li. Primeiro, parabéns pela aula. Foi muito bom ouvir você falar dessa fase tão especial que é a gestação e ainda mais com tanta propriedade do assunto. Eu não sei pelas outras pessoas que estão aqui, mas por mim ficaria horas e horas ouvindo. Mas acredito que o pessoal está de acordo. Aqui no chat tem vários comentários parabenizando a sua aula. Obrigada. Falando que foi ótima, foi top, amei, maravilhosa. Inclusive, na hora que você citou sobre o cálculo da data provável do parto, sobre fazer de repente um vídeo à parte sobre esse tema, o pessoal também ficou animado aqui no grupo. Acho que vai ser um assunto bem legal para trazer aqui para o pessoal que segue a página. E só tivemos uma perguntinha aqui no chat, foi bem mais para o início da aula, só da Ellen falando de um caso que aconteceu na família, né? Que a prima estava tendo ganho de peso normal na gestação, mas o bebê não estava ganhando peso, acho que não estava acompanhando ali o ganho de peso esperado, até ele nascer um pouquinho mais cedo, com 8 meses. E ela falou por que que isso acontece, às vezes, do bebê não estar ganhando o peso esperado aí na gestação. Tá.
Bom, pode ser por uma dificuldade de transferência mesmo de nutrientes, né? Então vai depender um pouco dessa placenta, né? Se ela consegue transferir adequadamente os nutrientes, oxigênio para o bebê crescer e se desenvolver. E uma outra questão que a gente confunde às vezes é que o ganho de peso, né, da gestante não necessariamente reflete no ganho de peso do bebê. Calma que isso é complexo de entender, né? Mas vamos pensar o seguinte: às vezes uma gestante ganhou 20 quilos e o bebê é pequeno. Por quê? Ela ganhou 20 quilos tendo uma alimentação inadequada, né? Então, ela não fazia ingestão adequada, dos nutrientes para essa fase, que são muito específicos, e ela ganhou peso porque consumia alimento industrializado, não é? Consumia salgadinho, consumia bolacha, refrigerante. Então, é claro que não é isso que o bebê precisa para crescer e se desenvolver. E às vezes, uma gestante que teve um ganho de peso bem inferior a isso, o bebê nasce com peso adequado, né? Porque a alimentação era mais saudável, essa capacidade de transferência de nutrientes era diferente. Então, muitas vezes a gente confunde, né? Claro que ganhar peso na gestação é necessário, né, para o crescimento e desenvolvimento fetal. Mas nem sempre esse é o único marcador de crescimento e desenvolvimento fetal. Nós precisamos entender o estilo de vida dessa gestante, os hábitos alimentares, para ver se ela está consumindo calorias o suficiente, proteína o suficiente, nutrientes que são necessários para o crescimento fetal. Então, pode ter acontecido isso, Ellen, né? A placenta talvez não estava funcionando adequadamente, pensando em otimizar essa transferência, e também os hábitos de vida podem ter comprometido esse processo, né? Então, nós vemos frequentemente isso na prática, né? Por isso que tem que investigar os hábitos, alimentares também. Aí surgiu mais uma perguntinha aqui, Aline, sobre suplementação. Sim. É da Aline Araújo. Ela disse que tem uma dúvida sobre a suplementação de folato, que não sabe se está fugindo muito do tema da aula, e que a recomendação é de 400 microgramas, mas o SUS oferece o comprimido de 5 miligramas, ou seja, uma dose muito maior. Como devemos orientar a gestante neste caso, para feto único? Certo. Essa é uma questão muito importante que é até mencionada nesse documento. Então, esse documento, Aline, ele recomenda ainda 5 miligramas de folato, tá? E 40 miligramas de ferro elementar. Hoje, tem outros documentos que recomendam 400 microgramas para uma gestação de risco habitual. Então, na minha prática, eu utilizo 400 microgramas. Mas se é um profissional que está se baseando nesse documento de 2012 e atende no SUS, né, normalmente ele vai prescrever essa dose de 5 miligramas mesmo, tá? Então, a gente tem um pouquinho mais de liberdade se esse atendimento for privado, né? Mais uma vez, a gente usa 400 microgramas atualmente. Pode observar, inclusive, que algumas marcas de suplemento de ácido fólico, tem várias no mercado, eu não posso citar aqui os nomes, mas depois você joga na internet para você ver que a maioria desses suplementos tem 300 e pouquinho, né? Quase 400 microgramas, que é a recomendação atual, né? Isso pode mudar dependendo do risco na gestação, tá, gente? Então, tem médico que prescreve, por exemplo, 600 microgramas, se já tem história de defeitos do tubo neural, ou se tem trombofilia, se já teve abortamento de repetição, então isso pode mudar, tá? Mas uma gestação de risco habitual, que é essa que nós estamos comentando aqui na aula, 400 microgramas dia, é a recomendação atual.
Acho que é isso, Li. Fora isso, tivemos mais pessoas parabenizando pela aula, realmente foi muito boa. E a Giovânia está só falando aqui que o infográfico está bloqueado. Ele está bloqueado porque a gente vai liberando para quem está aqui na live, Giovânia, mas pode solicitar o acesso que aí a gente libera lá, tá? Daqui a pouco fica disponível para vocês. Mas então é isso. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo, a interação aqui foi muito gostosa. Teremos aí mais programações de lives às terças, às quintas-feiras também algumas aulas. Espero reencontrá-las aqui novamente. E é isso. É isso, pessoal, muito obrigada. Quinta-feira tem a aula sobre a nova diretriz de doença renal crônica, que está imperdível. E a Karina sabe muito desse assunto, inclusive, então não percam por nada. Coloquem aí na agenda, quinta-feira, às 19 horas, vocês verão essa aula bem detalhadinha sobre a nova diretriz. Muito obrigada, pessoal. Até mais, até Obrigada, a até a próxima. próxima. Tchau.